Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Amém. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Queria pedir perdão para vocês aqui, porque está uma chuva, né, tremenda aqui, né, em Belo Horizonte, mas, né, a gente conseguiu conectar aqui. Vamos lá, o Rodrigo já está aqui, já partiu para todo momento que Deus está preparando para nós aí, né? O tema é forte, né? Um dia bem propício. E aí, meu irmão? Boa Como é que você noite. tá? Paz e bem, boa Salve noite. Maria, Salve. Tudo bom? bacana. Joia. Tô subindo aqui um pouquinho que fiquei com o rosto meio E cortado. aí, Você tá chovendo também. aí? Aqui tá chovendo ainda não. Chovendo muito em Sete Lagoas? Aqui não chegou essa chuvona daí ainda não. Ó, só tá faltando cair canivete aqui do céu, aqui, porque o resto aconteceu de tudo. Ô A louco. internet parou de funcionar, mas tá na graça. Vamos já rezar o terço aqui para a gente perder muito tempo. Vou fazer uma pequena reflexão aqui antes, lá no Diário de Santa Faustina, no número 114. Ó, como agradáveis são os hinos entoados por uma alma sofredora. Todo o céu se encanta por uma alma assim. Especialmente quando provada por Deus, entoa-lhe seus salmos, seus lamentos. Grande é a sua beleza, porque ela provém de Deus, caminha pelo deserto da vida, ferida pelo amor. Ela toca a terra apenas com um dos pés. Hoje o tema ele é bem pertinente, né? Quando a gente até fala dessa questão de entoar salmos, tem muito a ver com a questão da missa, né? De tudo aquilo que a gente vive. A liturgia da igreja ela é muito bonita, né? É tudo que envolve, né? Não só a missa, mas a igreja ela é a nossa mãe, né? Eu tenho costumado falar, quando eles me perguntam onde que eu estou indo, eu falo, eu estou indo na minha casa, né? Mas a minha casa é a casa de Deus, né? Eu tenho costume de falar isso. As pessoas, você tem para sua casa? Então eu vou lá daqui a pouco, não, mas as pessoas não sabem que a minha casa é a casa de Deus. E foi o que Jesus até falou com Maria e José. Ele sumiu 3 dias e perguntou, mas aonde você estava? Né? Tipo assim, né? Eu sou o pai seu, sua mãe se viu, né? Como assim? Aí Jesus falou com eles assim, ó, você não sabe, vós não sabeis que eu deveria estar na casa do meu pai e, e a casa do nosso pai, Jesus, né, foi uma das, né, além da questão da Eucaristia, mas foi o maior presente de Deus, né, essa fundação da igreja, né, toda essa beleza, né, como a gente sente falta de estar na igreja,
esse período aí que ficou fechado, né? Foi bem complicado para todo mundo. E quando tem até a ver com o salmo também, tem um salmo que fala: fico feliz por vir em tua casa, né? E erguer minhas mãos e adorar. E hoje a música, hoje o evangelho ele fala dessa adoração, né? E o que a gente já deve fazer nessa terra, nesse tempo que a gente já vive, já de adorar, porque lá no céu não vai ter shopping, não vai ter show, não vai ter picanha, não vai ter churrasco. Lá vai ter uma contínua adoração ao Senhor. E Deus já quer que a gente adore Ele em espírito e verdade, adore Ele nos altares, né, que Ele mesmo construiu para que a gente, na hora que chegar lá no céu, a gente já está adaptado à realidade que nos espera. Se quiser comentar, pode ficar à vontade, irmão. Não, pode. É, eu falo que assim, a beleza de conhecer o que nós temos de tão precioso aqui sobre a terra, que é a igreja, onde está a presença de Deus tão densa, tão forte. Infelizmente, a gente, o povo, meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Está escrito na passagem do Senhor, lá no Antigo Testamento. E por não conhecer na Bíblia quer dizer se tornar um, né? É amar, o zelo pela tua casa me consome. Essa participação do povo de Deus acaba se perdendo a alegria e acaba se perdendo o caminho, a noção para onde ir, o que fazer, né? Sendo que nós temos um caminho, uma verdade e a vida, né? Que é o Cristo Jesus. E quando nós conhecemos esse Deus, a nossa vida se transforma, né? Não é apenas de fala, eu sou católico, eu sou... Não, eu amo o Cristo, eu creio no Cristo, eu aprendo com Cristo. E essa beleza, né? Então, todo esse expressar de Deus, esse manifestar de Deus, nós começamos a tocar a partir do momento que nós começamos a caminhar com Ele, né? A caminhar como amigo, como um Senhor, como Deus, né? Claro, aí como nós vamos na experiência do tratado da Virgem Maria, nós colocamos como escravos, né, de nosso Senhor Jesus Cristo através da devoção ao Imaculado Coração de Maria, mas Ele é o nosso Senhor, é o nosso amigo, aquele que habita em nós, né? Então, a inabitação, né, como vai dizer a Santa Elizabeth da Trindade, me sinto habitada por Deus, e aí vem esse habitar da Santíssima Trindade em nós, como membros da igreja. Quando se fala isso, você comentou do shopping, não vai ter isso, não tem no Reino dos Céus, muitas coisas nesse mundo são colocadas como distração. E a distração, ela infelizmente, ela vai sim, ela é uma das armas do mundo, do mal, diante da nossa fragilidade humana, né? Para nos dispersar daquilo que realmente nós precisamos, né? Te procurei por tanto tempo por longe e estavas aqui dentro, vai dizer Santo Agostinho, né? Tarde te amei, ó beleza, né? Estavas te procurando fora e estavas aqui dentro. Então é sobre isso que nós queremos comentar nessa noite de hoje, né? Mas aí tem o texto, né? Vamos rezar o texto para a gente já partir para o momento da pregação e a gente vai aprofundar, né, em tudo isso que o Senhor quer ensinar, né, através dos ensinamentos da sua própria igreja, que hoje a gente professa nesse credo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela Pela sua sua dolorosa dolorosa paixão, paixão, tende misericórdia de nós, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua Eterno dolorosa Pai, paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, Faltou eu duas. vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do pela mundo sua inteiro. tende Pela sua misericórdia, dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, Eu vos ofereço corpo e sangue, a alma a alma e a divindade
de vosso do diletíssimo vosso, Filho, nosso Senhor nosso Jesus Cristo, Senhor, em expiação dos nossos pecados e do mundo e inteiro. dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água, que jorraste do peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, nós confiamos em vós. vós. Diante dessa gota da misericórdia, Senhor, nós gostaríamos de entregar toda essa pregação nessa noite, tudo que envolve essa live, todas essas pessoas que hoje dedicaram um tempo a estar aqui, ou que verão essa live numa outra oportunidade, num outro horário. Eu gostaria de entregar a vida de cada um, em especial a vida do Rodrigo, de todo o seu ministério, de toda essa coordenação da renovação carismática, né, nessa arquidiocese de Sete Lagoas. Eu gostaria de entregar todos os dons que o Senhor depositou nesse teu filho, dons esses que hoje ele coloca a serviço da tua igreja, Senhor. E hoje eu quero que ele fale especificamente dessa igreja, essa é a proposta, e que o Senhor inspire todas as palavras, tudo aquilo que o Senhor hoje preparou para cada uma dessas pessoas que muitas das vezes não tem uma igreja ou até saiu da igreja católica porque não a conhece de maneira verdadeira, criou-se uma caricatura, né? Como nos diz o profeta Oséias, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Que hoje essas pessoas sejam alimentadas por essa palavra, que entenda essa igreja, a única igreja, a verdadeira igreja, e que possa se apaixonar, como um dia eu me apaixonei, um dia o Rodrigo se apaixonou, como tantos outros que antecederam nós, também ajuda essa caminhada. E nós que somos esse corpo santo dessa igreja, que juntos formamos, né, cada membro desse forma um corpo que se chama Igreja Católica. E hoje nós, Senhor, queremos entender mais dessa igreja. Por isso eu já coloco a vida do Rodrigo, a vida da família dele, da esposa dele, do filho que a esposa dele está esperando, do outro filho dele. Eu te entrego toda essa realidade, a minha família, eu te entrego a minha vida, te entrego a minha namorada, todas as coisas que o Senhor concedeu, esse grupo de oração, a arquidiocese que nós habitamos, a paróquia, peço a intercessão de Nossa Senhora da Divina Providência, nós que estamos na semana tão especial, que é a Semana da Divina Providência. Eu te entrego, Senhor, todas essas realidades. Muito obrigado, Jesus. Que devolva nos corações a alegria e a pertença, né, de Deus, de nosso Senhor. Aquele sentimento de pertença de um Deus que nos completa, que nos criou, que nos ama, que nos salva e que nos fortalece. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa alegria que se passa em plenitude pelos seus sacramentos. Que aumente em nós a graça, o dom teologal da fé, que se une à esperança e à caridade, que é o amor. Amém. Tudo isso nós te pedimos juntos à Virgem Maria, nossa Mãe e Senhora. Amém.
se eu colocar uma pequena palavra no meu coração, que está lá em Romanos 12, que fala, no finalzinho do trecho, que fala que tanto querer e falar, que é o Senhor que coloca, não é nem Romanos 12, qual que é a palavra, gente? É Filipenses. Ele fala que é Ele que coloca tanto o querer e o falar no nosso coração. Então, que Ele possa colocar esse querer, tudo provém dele, né? Como diz também lá em Efésios, antes que a palavra chegue em nossa boca, ele já ouviu. Então, que hoje seja conforme a vontade de Deus. Amém. 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 Meus irmãos, então hoje foi me passada a grande graça de estar falando sobre algo lindo, que é a esposa do Cristo, né? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E estudar sobre o nosso credo é algo que nós temos que estar sempre revivendo e rebuscando, né? Principalmente esse mais completo, né? Do Niceno Constantinopolitano, que foi através do concílio e foi criado esse credo que é a forma mais extensa, mais linda, mais bela, né? Eu acho ele muito bonito. E nele está ali expressa resumidamente, muito objetivamente, o que nós acreditamos, que é a nossa fé, né? E hoje eu peço a Deus a graça que seja derramada sobre o coração de cada um que está nos assistindo, porque a fé, ela é um dom dado por Deus e uma virtude teologal. É uma graça do Espírito Santo, é um dos 7 dons infusos pela graça do Espírito Santo, mas essa fé, ela se perde, né? São Paulo vem dizer daqueles que naufragaram na fé, e quantos hoje têm naufragado numa fé, porque não foi aquela fé, como nós dizemos na renovação carismática, aquela fé carismática, aquela fé que transforma, aquela fé que te faz ir aí tocar o seu amado, o seu Deus, o seu Salvador, o seu Senhor, a fazer para ele atos de fé, atos de amor, né? Então é essa graça que eu peço que seja derramada no seu coração. Assim como o Emmanuel tinha dito, né? Essa graça que nos faz estar aqui nessa noite repassando e partilhando com vocês sobre o dom da nossa fé, o que nós cremos. E hoje nós vamos falar sobre a fé na Igreja Una Santa Católica, creio na Santa Igreja Católica, né? Então, assim, é muito belo, porque hoje, em especial, hoje, dia 18 de novembro, no calendário litúrgico, a nossa Santa Igreja comemora uma menção à Basílica de São Pedro e São Paulo. Existe uma diferença entre capela, igreja, matriz, santuário e basílica. A capela geralmente é pequenininha, tem ali um altar, o Santíssimo, cabe menos pessoas, é um lugar menor para ali você estar encontrando com Deus. A igreja matriz é a matriz onde fica o pároco, o padre, né? É ali onde rege todas as outras comunidades. Catedral onde está a cátedra, a cadeira do bispo, do sucessor apostólico, né? O sucessor dos apóstolos, o bispo. Né, aquele que foi constituído por uma graça de Deus, no mais alto nível da ordem, né, do sacramento da ordem, e lá é onde ele vai dirigir toda a sua diocese. Mas santuário onde se reúne uma concentração grande de fiéis, de peregrinação, nós vamos ter ali um número de sacramentos maiores, nós vamos ter um número de confissões, nós vamos ter características de santuário, de piedade, de devoção. E também a basílica. A basílica vamos ter também, em grande quantidade, as relíquias dos santos. Né? Então, quando se comemora a basílica, a relíquia, né, onde está ali a relíquia do centro, pelo que ele exerce. A basílica ela exerce ali um papel principal até na sociedade. Né? Então, a basílica de São Pedro e São Paulo, aonde foi derramado o sangue, onde estão as relíquias, né? Os ossos, os restos mortais de São Pedro e São Paulo, que são o quê? Colunas da igreja. Tem a festa de São Pedro e São Paulo, os 2 pilares da igreja, no dia 29 de junho, que inclusive é aniversário da minha mãe. Então, olha que legal.
Olha que providência de Deus, né? As belezas dos pequenos detalhes. Hoje vamos falar aqui, quem dera eu passar uma aula melhor para cada um, né, que está assistindo, cada uma, mas eu desejo do fundo do coração hoje exprimir mais a graça da alegria de pertença, de acreditar na Santa Igreja, né? É muito belo quando se vai aprofundando no estudo da igreja e vai se vendo, né? Hoje, nós temos, claro, infelizmente, uma debandada dos filhos, que é aqueles que se diziam católicos, mas não estavam tendo católicos, né, coitados? Não tinham uma fé alicerçada, não tiveram uma formação, não tiveram nada, e acabam, infelizmente, eles acabam indo para outras denominações protestantes, protestando contra a fé e acabando cometendo pecados gravíssimos, mortais, como é negar o seu batismo. Porque eu não passei pelas águas, porque eu era criança. Não, é um sacramento. Você se tornou filho de Deus quando criança, confirmou pelo crisma. Né? Então, assim, acaba essas pessoas indo para lá. Mas aqueles que começam a aprofundar nos estudos da fé, na caminhada do povo de Deus, né? Então, assim, existe uma frase, um jargão que diz assim, e é verdade, que maus católicos se tornam protestantes, mas bons protestantes se convertem ao catolicismo. Por quê? Porque você vai vendo o tanto que é firme, que é inabalável a estrutura do que Cristo instituiu. Quando Cristo vai instituir, e nós vamos pegar agora a passagem que está do tema de hoje, Mateus, capítulo 16, versículo 16. Na verdade é o versículo 18, mas eu quero pegar o 16. Mateus, capítulo 16, versículo de 16 ao 19. Amém? Então, olha só. Mateus 16, Mateus capítulo 16, do 16 ao 19. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares da terra será desligado dos céus. Palavras da nossa cura, palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo estava aqui diante dos seus apóstolos e começa a perguntar: e aí, por que o povo está falando quem eu sou? E aí os apóstolos: Jesus, uns dizem que o Senhor é Elias, o profeta que deveria voltar, que subiu numa carruagem de fogo. Meu Deus, outros dizem que tu és o João Batista, que reviveu dos mortos. E Jesus vira para os apóstolos e pergunta: e vós? E para vós? Quem dizeis que eu sou? Cristo pergunta para nós, pergunta para você, pergunta para mim. Quem você diz que é? Cristo. E ali, Pedro toma a palavra, impulsionado pelo Espírito Santo, e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, o que está aqui, ó. Pedro exprime a fé diante de um acontecimento assim. Você tem que pegar aquele momento. Poucos diziam. Ele diz que ele acreditava. Ele, como judeu, sabia que o Deus iria habitar no meio do povo. E ele olha para aquele Deus feito carne, feito homem. Olha para Jesus, assim como nós olhamos uns para os outros, nossos irmãos. E ele acredita que o Todo-Poderoso é Ele. Ele é o Messias. Ele é o Cristo de Deus, Filho do Deus vivo, Filho único de Deus. Tudo foi criado para Cristo. E ele é feliz. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue,
mas foi o Espírito Santo de Deus. Olha, Pedro exprime sua fé e ele não está cheio do Espírito Santo. Logo depois desse versículo, nós vamos ver que ele fala uma outra bobagem e Jesus já fala totalmente ao contrário, que é a carne de Pedro que fala, não, Jesus, que você não vá sofrer isso. E ele fala, para trás, Satanás, no mesmo versículo. Mas não retira de Pedro o que ele confiou. Porque Deus não revoga de nós, não retira de nós aquilo que ele nos promete. Então, Pedro, esse mesmo Pedro que fala uma bobagem segundos depois, pouco tempo depois de que exprime a fé, e depois ele vai e fica cheio de si, o inimigo entra, ele fala aquela loreia toda, aquela lorota, né, do expresso da carne. Esse mesmo Pedro que vai negar Cristo 3 vezes diante de uma escrava, né? Esse mesmo Pedro é o que diz que ama o Cristo e o confirma por 3 vezes. E Jesus confirma nele como príncipe dos apóstolos, né? O quê? O legado de ser o pilar-chefe da igreja, né? A coluna, o príncipe, aquele que vai reger, que vai apacentar as ovelhas de Deus. Em persona Cristo. A maior graça pontifícia. Então, aqui, meus irmãos, quando Jesus diz, tu és Pedro, e sob esta pedra, ele lança o alicerce. Ele lança o alicerce da igreja, com letra maiúscula. A única igreja, né? A igreja católica. Católica quer dizer universal, de estar em todos os lugares, não só agora, mas desde quando ela foi fundada. Porque ela é a obra fundada para a salvação de toda a humanidade. Todos aqueles, cumprindo a sua promessa, o povo de Deus. Deus, ele não tem pertença. Nós não somos donos de Deus. Mas ele escolheu para si um povo. E a princípio era o povo hebreu. E pela fé de Abraão, de Moisés, de Davi, dos profetas, até chegar o tempo pleno, na plenitude dos tempos, o dia em que o Cristo ia nascer. Ele nasce e a salvação, como vai dizer Cristo, vem dos judeus. E a nossa igreja nasce na Judeia, na Terra Santa, ela nasce em Jerusalém. Esse mesmo Pedro que diz isso, estava lá reunido na casa dos apóstolos. A princípio ele pensou em voltar. Quando Cristo morre, ressuscita e antes de receber o Espírito Santo, ele pensa em voltar e ele diz, eu vou pescar. E quando ele fala isso, todos os outros apóstolos o acompanham. E eles têm uma pescaria de nada, não pegam nada. E o Cristo aparece para eles novamente. Né? Nesse mesmo dia, Cristo cura em Pedro a dor de ter traído, toda a dificuldade dele. Mas quando Pedro diz, eu vou, ele arrasta consigo os apóstolos. Quando ele volta consigo trazendo grandes milagres, como uma pesca milagrosa. Porque o Cristo age nele. É o mesmo Pedro que toma para si, na sua posição de papa, de pontífice, de ponta, e faz o primeiro anúncio ao receber a graça do Pentecostes. Meus queridos, Cristo, em vários pontos, ele vai preparando os seus apóstolos. E ele prepara a igreja. Ele vai preparar os sacramentos. Ele começa continuando o batismo. Vai dizer por que Cristo, se ele é o Deus, se ele é santo, por que ele teve que passar pelo batismo, que é um batismo de conversão, de arrependimento? Porque quando a água é jogada sobre o Cristo, aquela água é santificada pelo Cristo. E ali ele infunde o primeiro sacramento. O sacramento que nos torna o quê? Filhos de Deus. Que é o sacramento do batismo. E pelo batismo nós nos tornamos, nós somos lavados pela água do Cristo e nós nos tornamos o que deixamos de ser criaturas humanas, é perdoada em nós a tão impressa em nós do pecado original, a culpa do pecado original, e nos tornamos filhos de Deus, pertença de Deus. Cristo fez isso pela igreja, porque ele vem para os judeus, mas ele envia essa salvação para toda a humanidade. E ele vem. Ele vai voltar.
Só que 1000 anos para Deus são como ontem, vai dizer o salmista. Né? Ou seja, tantos anos se passaram, ele não voltou, 2000 anos, para Deus se passar 2 dias. Ele vem. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós queremos estar o quê? Queremos estar atentos. Ao expressar a nossa fé na Santa Igreja Católica, nós expressamos a nossa fé e nós trazemos conosco a característica de quê? De povo de Deus. Se a gente pegar o Catecismo da Igreja Católica e nós vamos ler a partir do artigo 9º, nós vamos ver esse período aí. Creio na Santa Igreja Católica. E esse artigo, ele é dividido em vários parágrafos, como Igreja Povo de Deus, como membros do corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Nós nos tornamos pertença. Pertença de Deus. O Cristo, então, ele mostra algo tão belo que é a sua esposa. No Apocalipse, quando ele vem falar de algo mais belo, mais lindo, é a pura igreja de Deus. Ela é santa. Porque com ela está o Espírito Santo, que movimenta, que nos dá a sua graça, a sua força. Quando Pedro é ali constituído, por que 12? Para ver que ali ele vai fazer continuação de toda a promessa das 12 tribos de Israel. Eles vão, a partir daí, nós vamos ler no Atos dos Apóstolos, começa a caminhada da igreja, começa na perseguição. Só que o Cristo mostra essa luz e graça de pertença a Cristo, mas também a dor da perseguição. Então eles começam a ser perseguidos. E a igreja se reúne, mas agora sem medo. Tanto que os mesmos apóstolos que estavam com medo, né, Atos dos Apóstolos, João e Pedro, depois que são espancados, começam a sair com alegria, porque foram dignos, se acham dignos de terem sido maltratados e espancados por causa do nome do Senhor Jesus. Algo tão presente nos nossos dias. O que me toca o coração é, será que Deus achará fé sobre a face da terra? Onde a nossa fé tem sido tão perseguida e tão humilhada? Queridos, na plenitude dos tempos, Deus escolhe, na Santa Igreja, Deus nasce e funda a sua igreja. Ele tem toda a sua caminhada de salvação. Ele nasce, ele tem sua vida oculta, que nós não sabemos o que ocorreu. Ele inicia pelo batismo a sua caminhada e anuncia o reino de Deus. Quando ele anuncia o reino de Deus, ele escolhe para si os apóstolos, ele os prepara, mas ele diz para eles, olha, eu vou cumprir a promessa, derramarei sobre vós o Espírito Santo. E quando ele derrama sobre nós o Espírito Santo, pela graça do Pentecostes sobre os apóstolos começam a anunciar. Na primeira pregação de Pedro, mais de 2.000 pessoas se converteram. E ali começam a se fundar comunidades. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos uma ausência em nós, que é a ausência de Deus. Vai dizer São Padre Pio que um homem sem Deus é um ser mutilado. O que faz falta em você é a presença divina. Só que esse Deus que habita em nós, que está em nosso coração, esse Deus todo-poderoso, ele tem uma forma de se expressar. E ele tem um meio, um canal de graça para vir. Nossa Senhora, a Mãe de Deus, é tomada lá pelo apóstolo, pelo discípulo que mais amava, como mãe. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. E o discípulo a levou para casa. E a levou para casa mesmo. Tanto que na casa dos apóstolos, vai dizer em Atos dos Apóstolos, estavam reunidos, aí vai falar o nome de todos os homens e tal, e Maria, a mãe de Jesus. Ela estava ali como mãe. Eles a tratavam como mãe, a mãe do Senhor, a toda digna, a toda pura. E ela que fortalece a igreja. Na Espanha, há uma devoção de São Tiago Matamoros, mas São Tiago, ele foi para a Espanha para anunciar o evangelho, e ele foi muito difícil ali, o coração, para o povo aceitar a evangelização.
Existe uma devoção lá na Espanha de Nossa Senhora do Pilar, porque ainda em vida, Nossa Senhora ainda não tinha ido para a glória na sua assunção aos céus. Ela aparece a São Tiago para o fortalecer. Nossa Senhora do Pilar. E até hoje existe essa devoção. Para quê? Para dar força para os apóstolos. E os apóstolos, então, começam a sua caminhada de anunciar, de batizar, de proclamar a conversão. E aí vem um outro pilar da igreja que Cristo levanta, que é um grande apóstolo, que não conheceu Cristo pessoalmente, que é Paulo. E Paulo toma a missão de quê? De levar o Cristo, de evangelizar. Tanto que se nós formos pegar, historicamente, a primeira carta de todos os escritos do Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita por São Paulo. Foi escrita muito antes dos evangelhos. Alguns historiadores vêm ainda afirmar que todas as cartas de São Paulo foram escritas antes mesmo do primeiro evangelho ser escrito, que provavelmente foi o evangelho de São Marcos. Claro que há uma ordem na Sagrada Escritura, Mateus, Marcos, Lucas, João, mas não foi essa ordem cronológica, no tempo real nosso. Provavelmente, quando os últimos evangelhos estavam sendo escritos, São Paulo já tinha sido até martirizado. Então ele vem como um grande pilar no anúncio ao povo gentil, que somos eu e você. Rodrigo, por que você está tão falando isso assim? Porque eu sinto muito forte, sabe, Manuel, no coração, enquanto eu rezava, a graça de falar sobre o amor. Amor a pertencer à igreja. Sabe por que nós somos batizados como criança? Eu tive a graça de menos de 14 dias ser batizado. Criança tem que ser batizada logo cedo. Eu fico vendo o desespero das mães que não estão conseguindo batizar seus filhos por causa desse tempo de igrejas fechadas. E o batismo ficou fechado. As crianças nasceram e não se tornaram filhos de Deus. Fomos batizados porque os nossos pais, eles têm como dever de nos comunicar a fé e de nos retirar do peso do pecado original, para nos deixarmos de ser criaturas humanas e nos tornarmos filhos de Deus. Ah, que belo, que bebezinho mais lindo, é um anjinho. É uma graça de Deus, é um anjinho, eu amo. Tanto que agora vai nascer a nossa segunda e tão sonhada filha, a Sara. Mas por esse amor que eu tenho a ela, que eu quero que ela receba em si a infusão do Espírito Santo para que ela cresça de graça em graça, de virtude em virtude. E quando ela estiver numa fase já de conhecimento, que ela vai passar pelo outro sacramento, né, permanente, que é o sacramento do crisma, que é a confirmação, que é o fogo, que é o envio. E, infelizmente, esse sacramento tem sido reconhecido como apenas um momento de vai e foge da igreja, né? E não pode ser assim. Cristo, ele funde em nós o Espírito Santo. Ele santifica ali no Monte das Oliveiras. Santo Tomás de Aquino diz que o Monte das Oliveiras é o Monte do Crisma. É o óleo, de onde tira a oliva, de onde tira o óleo que faz os crismas, os santos óleos. Quando você começa, então, a aprofundar na vida da fé, quando você vai começar a estudar, eu não estou trazendo aqui para vocês grandes escritos, eu estou trazendo para vocês aqui o que eu tenho. Sabe? Eu fui criado numa família católica e até os 17 anos eu participei de grupo de oração, grupo de jovens renove, meu abraço a todos eles. E a missa, mamar aos domingos, né? E ali não tinha uma conversão, não tinha nada. Era uma fé, porque meu pai era católico, minha mãe era católica. E mesmo tendo experimentado vários momentos de graça durante a minha vida, mas até que eu tive um encontro pessoal com Cristo. E nesse encontro pessoal, eu tinha 17 anos, eu lembro. Tinha até uma namoradinha e eu terminei esse namoro e fui fazer um caminho vocacional. Eu vi que o meu irmão, um que entrou, o Alisson, que está na Palavra Viva, viajando por esse mundo, aqui de Sete Lagoas, também doou a vida para Deus. E eu fui fazer essa experiência como missionário. Foi quando eu fui perceber o que é uma Santa Missa. De todas as orações, o que é mais forte? O que é a sucessão apostólica? O que quer dizer apóstolo? Por que bispo? O que quer dizer o padre?
Por que o padre pode celebrar a missa e um pastor não é? Qual que é a diferença? Por que a missa é sempre repetitiva e a mesma coisa? Não. Ah, se nós estivéssemos vivendo as missas mesmo, de verdade, nós teríamos tanta alegria, né? Porque tanta coisa errada que a gente vê, de liturgias defraudadas, adulteradas, né? O momento da fé, quando nós vamos conhecer o que são os 7 sacramentos, o que é fazer parte do corpo de Cristo, em que Cristo é a igreja e nós somos o corpo, ele é a cabeça. O que é ser igreja? São Paulo, nas suas cartas, vai escrever as igrejas, porque está em minúsculo quando você vai ler as cartas de São Paulo, e as igrejas quer dizer as comunidades onde ele foi edificando. São Paulo ali ordena Timóteo, e Timóteo se torna bispo, e Timóteo ordena outros apóstolos. Entende? Ele recebe a graça de sucessão apostólica e vai fundando as comunidades, vai mantendo as comunidades que Paulo fundou. Olha, meus irmãos, existe uma sucessão. E quando você vai pegar toda a história da igreja, até o ano 300 e pouco, foi de grande perseguição, até que Cristo vence o maior império sobre a face da terra. Constantino. Constantino se converte e cessa toda a perseguição do povo de Deus, que eram perseguidos, as missas eram celebradas em catacumbas. Existe uma corrente de heresia dizendo que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Como se Constantino fosse, não, ele foi um instrumento de Deus para cessar a perseguição dos cristãos e para confirmar que ali, naquele território de Roma, era onde os seus apóstolos derramaram sangue, São Pedro, São Paulo, e todos os apóstolos estão ali, seus restos mortais. Ali se confirma a inauguração de um grande império, de um grande imperador. Um imperador que não precisa levantar para avançar. Um imperador que não precisa de tantas coisas. Ele é imperador, mas a sua coroa é uma coroa de espinhos. Ele é o rei. É o rei dos reis, o senhor dos senhores. É por isso que nós vamos ver que Roma cai diante do Cristo. E o Cristo começa então ali, de Roma, da Europa, a levar toda essa espiritualidade, essa fé, principalmente do nosso Ocidente. A conversão. Então nós vamos ver na história da sucessão dos papas, e toda a história do povo de Deus, os santos padres. Queridos, poderia ser uma pregação muito mais formativa, muito mais catequética. Eu peço até perdão por não trazer aqui, tá, Emanuel? Essa graça de uma pregação mais catequética. Eu fico devendo ela aqui, tá? Uma pregação com mais ensinamentos, com datas, com tudo. Com escritos. Eu vou fazer isso, mando para o seu canal, mando por tudo. Mas eu quero dizer que a graça de ser católico se passa quando nós estamos na alegria de pertencer a Deus, de acreditar naquilo que Deus tem para nós. Né? Uma pessoa no meu trabalho disse assim que a religião vem do que está na cabeça do homem. Né? Não, porque eu sou evangélico e você é católico, mas assim, as pessoas falam, porque todos os católicos vão para o inferno. E eu falei que não, que isso aí. Eu falei, não, irmão, não é assim. O inferno existe e aqueles que vão para o inferno é porque não estão de comunhão com a graça de Deus. Mas eu quero te dizer que, assim, antes mesmo daqueles que estão dizendo sobre isso, e você diz que vem da cabeça do homem, né, a salvação vem por uma graça de Deus. E como vem essa graça de Deus? Ela vem através de atos de fé, atos de caridade. Né? De oração e de comunhão. Quando você está em fidelidade ao que Deus quer para nós, como batizado. Né? Então não vem da cabeça. Antes de você dizer isso, meu irmão, existia um monge que ele dizia isso, que a salvação bastava do que você vai fazer tantos jejuns, você vai fazer tantas orações e você vai se salvar. Sem contar com a graça de Deus. Não, nós precisamos do cabeça, que é o Cristo. E essa graça, ela vem através do quê? Dos sacramentos.
quando eu confirmo a minha fé como batizado, e de tempo em tempo eu tenho que todos os dias, ao rezar o credo, dizendo que eu creio, eu renovo a minha fé, eu renovo meus votos batismais a cada dia, eu estou me convertendo ao Cristo. E ali eu começo a fazer com que eu acredite ainda mais nesse Cristo que me chama. E quem é o Cristo? Cristo é aquele que completa a minha alma, aquele para o qual eu nasci. Cristo é o meu Senhor. Cristo é o Filho de Deus. E onde está o Cristo? Cristo está no meio de nós, aonde nós estamos reunidos em nome dele. Mas nós temos a graça de estar com ele e vê-lo face a face, sim, e vê-lo na sua presença, sim, eucarística, mas sobre um véu, o véu do sacramento. E esse pão que dá vida no sacramento eucarístico, que é o Santíssimo Sacramento, porque não é um símbolo de Deus, não, é o Deus presente. É eu acredito. Tanto que já vi tantos milagres eucarísticos. Eu começo a aumentar a minha fé, então, a participar da Santa Missa. E ao participar da Santa Missa, eu vou tendo devoção e vou me aprofundando na minha espiritualidade. Eu vou acreditando. Eu vou rezando pelos meus apóstolos, pelos padres, porque eu sei que eles têm a graça de me trazer o quê? O Cristo vivo no Santíssimo Sacramento. Eu vou visitá-lo. São Pedro Julião e Mar dizia assim, se você quer receber poucas graças, visitai pouco o Santíssimo Sacramento. Se quiseres receber muitas graças, visitai muitas vezes. Então, a Eucaristia é o Senhor Jesus. Ele está ali presente totalmente, num pãozinho pequenininho ou num pedaço grandão. É o mesmo Cristo. E por isso que nós não podemos ficar sem a comunhão, porque a Eucaristia foi feita como pão para se adorar, estando na presença dele, frente a ele, não assistindo pela TV apenas, mas também o recebendo em comunhão. Mas para eu receber em comunhão, eu tenho que estar o quê? Preparado. E como que é estar preparado? Em estado de graça. E por que estado de graça? Porque eu creio na Igreja Católica e eu creio que eu sou um pecador. São João diz, aquele que diz que não é um pecador, que não tem pecado, é um mentiroso, é o maior pecador. Salmo 50 ou 51, depende da tradução, da língua hebraica ou grega. Ó Senhor, eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Minha mãe concebeu-me no pecado. E aí você começa a acreditar e ver o tanto que você tem ofendido a Deus através de quê? Através dos mandamentos. Aquele que me ama, observa meus mandamentos, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, na fraqueza de seres humanos, nós clamamos vivendo como Romanos 7. Não faço o bem que quero, só faço o mal que não quero. Então eu começo a buscar a Deus no quê? No sacramento da confissão. Sacramento da confissão. E o sacramento da confissão, ele é quando o padre escuta ali o seu pecado, você fala com ele sinceramente e de coração arrependido, porque você tem que receber o perdão, você está arrependido do que fez, você está ali de coração contrito, porque ofendeu a Deus, porque Deus me ama e eu o amo de verdade, e ofendendo a Deus, eu acabo me desvinculando, porque o que acontece quando o pecado entra no mundo? O ser humano se desvincula de Deus, e o diabo tem o poder de entrar na sua vida, porque é aquele que intervém entre a graça de Deus, ou você começa a querer ser senhor de si e acaba sendo escravo do mundo. Meus queridos, quando então eu procuro a Deus de coração, eu quero estar com Ele presente, eu vou me reconhecendo como um pecador e o tanto que eu o ofendo. Carlo Acutis está para aí para nos provar isso. Confessava semanalmente, né? Ele dizia que assim como um balão tem que ir se livrando dos pequenos pezinhos para subir aos céus, assim as almas têm que se livrar até dos pecados veniais, porque tem sim um nível de pecado, né? Ah, eu fechei a cara, eu fiz não sei o quê, fiquei nervoso. Você ali pecou. Ah, eu fiquei nervoso mesmo e acabei brigando e ofendi a pessoa. É um nível maior. Ah, eu ofendi e bati nela. É um nível maior. Ah, eu ofendi, bati e matei. Opa, é um pecado pior ainda.
Pecadinho, pecadão, venial ou mortal. Todos têm um nível, mas todos precisam o quê? Ser confessados. Então eu começo a o quê? Ao acreditar na Santa Igreja Católica, eu começo a acreditar naquilo que ela me ensina, que eu me torno o quê? Um pecador. Então eu quero buscar o Santíssimo Sacramento, porque ele é o pão da vida, ele é o pão dos fortes, ele que me alimenta, que me sustenta. Eu quero renovar a minha graça como um batizado, porque eu acredito no que eu estou vendo. Então eu começo a crescer. E ali eu confesso, eu recebo a comunhão. Eu já participei, eu já recebi o batismo e já recebi o crisma. Mas existem outros sacramentos, né? Quais são os sacramentos? O sacramento da ordem, que é a vocação, como Deus me quer, né? Deus me quer casado, religioso, celibatário, eu faço a opção, sacerdote, uma irmã consagrada, como Deus me quer. E quando eu recebo isso, eu constituo uma família o quê? Alicerçada sobre o altar. Ou uma vocação sacerdotal alicerçada sobre o altar. E eu recebo a força do Cristo. E aí esses portões do inferno não prevalecem. Quando você toma posse da sua fé católica, os portões do inferno não prevalecem sobre as suas decisões, porque as suas decisões se passam pela vontade do Cristo. Porque o Cristo é o seu amigo, você fala, Senhor, seja feita a sua vontade. E aí eu vou conhecendo a vontade de Deus. Professar a fé católica está muito antes do que apenas aprender tudo, acreditar que eu fazendo o que a fé me ensina, do princípio básico, o que eu estou dando aqui para nós aqui? Uma pequena catequese. É coisa de criança, pode ser cansativo, mas é algo que tem que estar intrínseco em nossa vida. Fazer a vontade de Deus. Eu preciso ter um rei, um reinado, um rei que me salva, que morre por mim, que toma sobre si nossas dores e por suas chagas somos sarados. Então eu começo o quê? A buscá-lo com amor. A Jesus, o Senhor da sua vida. E ali, eu constituo uma família, e a minha família vai passar por dificuldade, vai passar por problemas, mas o meu casamento vai estar constituído sobre o altar. Então, o sacramento do matrimônio se torna para mim um sacramento de cura, porque todo sacramento cura. E aí eu começo a reviver todos os outros, e a repetir esse ciclo de salvação. Professar a sua fé na Igreja Católica é professar a sua crença no Deus que salva, que constituiu a sua família e que vai te dar filhos. Batismo, crisma, que é a confirmação do batismo. Confissão, Eucaristia. Outro batismo, outro sacramento da vocação. Vamos falar o sacramento do matrimônio, ou como um sacerdote. Eu vou tomando posse como um sacerdote, como alguém que vai gestar o Cristo Eucarístico, tirar o povo das garras do demônio, aquele que se torna o bom pastor in persona Christi. A pessoa do Cristo presente em nossa vida. E aí, com esses 6 sacramentos, existe mais um, que é a unção dos enfermos, que é o Cristo que vem curar o nosso coração quando nós estamos doentes. Porque Cristo tira de nós o pecado, mas há uma certeza na nossa vida. A certeza que um dia vamos morrer. E como eu quero morrer? Eu quero ir para o céu. Já não basta ter tanto sofrimento aqui na terra. Eu preciso de Deus. Então o sacramento, a unção dos enfermos, a extrema unção, é o perdão ali, ser assistido por Deus. Mas o sacramento, a unção dos enfermos não é só quando você está morrendo, não, gente. A unção dos enfermos é quando você está doente. Quando você está enfermo. A extrema unção é um carinho de Deus. Quisera Deus e peça a Deus isso, a Nossa Senhora. Nós rezamos todos os dias por uma boa morte. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezando a Virgem Maria. Bom, eu estou finalizando. Professar a nossa fé na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, ela passa para nós em todos os dias a profissão, profissão, o seu dia a dia, né? Aonde você está. São
Bento tem uma regra de vida, ele diz, ora et labore, né? Orar e trabalhar. Santa Teresa d'Ávila não via diferença entre louvar a Deus, varrer, cumprir uma tarefa do seu trabalho diário no Carmelo, ou estar adorando. A palavra em hebraico que se refere a louvar, trabalhar, louvar e adorar é a mesma palavra. Ou seja, quando você professa a sua fé católica, você professa aí no seu trabalho. Você professa na sua escola, você professa no meio dos seus amigos, né? Eu professo como um batismo, arrependido, um batizado, arrependido dos meus pecados. Alguém que vai somar, que vai fazer a diferença pela caridade, que vai cometer loucuras. Ah, viu ali um mendigo, viu alguém que necessitado e vai lá e estava com o chinelo, o cara estava descalço, você tirou o chinelo e deu o chinelo que estava nos seus pés para aquela pessoa. A se doar, a fazer a diferença, a sorrir, a orar pelaquela pessoa que você às vezes você nem conhece. Santa Teresinha do Menino Jesus diz que o primeiro filho espiritual dela foi um homem que se converteu, estava condenado à morte e ele não queria um padre para se confessar. Então ela começa a fazer penitência e jejum e ela fala, o meu pecador. E antes de morrer, aquele homem se arrepende, chora dos pecados, recebe a confissão e depois é sentenciado à morte. É o primeiro filho espiritual. Ah, alegria! Isso é ser católico. Mas no dia a dia, né? Olha, esses dias eu recebi uma coisa tão triste de casais, pessoas que estão no meio da igreja, sabe? E, e aí a conversa entre marido e mulher, né? Umas conversas tão contra testemunho, sabe, irmão? Casados na igreja, e a pessoa vira e fala, ah, vai pro inferno. Como é que você deseja para o seu próprio marido o inferno? Olha, quero lembrar que a aliança te une e você prometeu que juntos irão para o céu. Diante de Deus, você vai professar isso. Quando a pessoa casada manda a outra para o inferno, ela está se mandando para o inferno também. Sem contar a pessoa, o cristão que faz isso. Você não deseja o inferno para ninguém. Você deseja que a pessoa se converta. Mas aqueles que não se arrependem, aos séculos do demônio, vão acabar indo para lá. Professar a sua fé católica é acreditar que os portões do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quando nós vemos no mundo, eles querem apoiar as causas, vamos dizer assim, os pecados de Sodoma, incesto, pedofilia, aborto, né? E tantas outras escândalos nos nossos dias. Professar é estar ali com Cristo total e na contramão. Porque o mundo vai para a porta larga. Ser de Deus, professar a fé católica, não é fácil. Amar a Nossa Senhora, fazer a dedicação às suas santas imagens sacramentais, pedir aos padres que abençoem, que se torna sacramental, uma força contra o demônio. Né? E não é adorar a imagem, mas você pode ali venerar, porque ali você vai ver na imagem da toda santa, ou de um santo que foi canonizado, que viveu uma vida santa, que foi santificado aqui. Claro que o processo se passa só depois de sua morte, mas ele foi santo em vida. E nós acreditamos nisso. É essas diferenças liberais que nós não vemos no protestantismo. Ah, Rodrigo, eu posso fazer isso e acontecer dentro da minha própria igreja. Não, meu querido. Não é assim. Não é assim. Porque você não vai ter ali, em suma, a graça do que foi passada diante de tantos anos. E se cada um desses pontos que eu fui falando aqui, elencando, cada um dos sacramentos, quando a gente começa a aprofundar, porque eu só falei que é a ponta de um iceberg, né? Porque a raiz está muito mais profunda. E quanto mais você vai se aprofundando na fé, quanto mais você vai conhecendo, mais você vai se apaixonando, mais você vai amando, mais você vai sentindo saudades de Deus. E aqui dentro você vai vendo a inabitação. Ah, nos tornamos basílicas de Deus, do Cristo. Nos tornamos, então, sinais do Senhor nos nossos
diário. E muitas coisas que foram do processo de canonização dele, de beatificação dele, se passaram pelo histórico do computador dele. Ele não tinha diário. Ele dizia que diário era coisa de menina. Então ele não tinha um diário espiritual. Mas quando eles pegaram o computador dele e pegaram todos os históricos de navegação, aquele menino usava a internet apenas para pesquisar as coisas de Deus. E, vamos dizer assim, o histórico do computador dele é santo. Quisera Deus que nós tenhamos essa força de conseguir enfrentar os males e as seduções que a internet nos traz apenas para buscar a glória de Deus. Meu irmão, você fala no exemplo aí do Carlos Acutis, uma coisa que me veio muito forte, né, nesses últimos dias, é o exemplo de São Tarcísio, né? São Tarcísio, ele morreu protegendo a Eucaristia, né? E vamos trazer isso para o sentido de igreja, né? Você trouxe de uma forma muito interessante, para você trazer isso também, a gente falar de igreja, você trazer datas, a igreja fundou em tal dia, que aconteceu tal coisa, passou por tal revolução. Isso, tipo assim, é importante, mas o que é mais importante? A gente entender o que é ser igreja. E para você ser igreja, você tem que ser. Não existe uma igreja que você não é sacramental, que você vai na igreja, tipo assim, você vai na missa, na formatura, na missa do sétimo dia, você confessa um. Tem gente que tem 30 anos que passa sem confessar, né? Tipo, se eu não viver o sacramento, se eu não sou igreja. E também, se eu não entendo o que é sacramento, eu não vou entender o que é igreja. A pessoa tem que ser amada para ela entender. E muitas das vezes as pessoas se afastam da igreja, igual quando você falava, né, que mostra um amor que está ali presente. As pessoas não entendem, muitas das vezes vão até por a igreja protestante, porque lá elas, de fato, elas se sentem amadas. Não é que eu estou falando que é uma regra você ir para a igreja protestante para você se sentir amado. Mas cabe a nós, né, principalmente nós que estamos à frente, né, de movimentos, né, entender esse sentido, né, até trazendo, por exemplo, a de São Tarcísio, que é morrer protegendo a Eucaristia, né? Exemplo de santos jovens, né? Você falando do Carlos Acutis, que a gente também está com a missão da Legião Acutis, a gente já tem quase 3.000 pessoas, né, seguindo, né, um trabalho muito forte, e esse carisma que tem que ser espalhado, né, porque o Carlos Acutis é um exemplo. O que ele foi? Católico, né? Nós somos igreja, nós somos templos do Espírito Santo. Não é só o espaço físico da igreja. Eu saindo da igreja, eu tenho que continuar sendo igreja. Foi o que o São Tarcísio foi. Ele morreu protegendo a Eucaristia. Ele podia ter deixado aqueles meninos ali roubar a Eucaristia dele. Ele ia continuar. E tem outros exemplos de santos também. Aquele José, ele é lá do México. Ele morreu falando Viva Cristo Rei. Isso, eu até arrepio de falar esses exemplos, porque é muito forte. Porque qual que era o sentido maior ali? Eles de não negar a Jesus Cristo e não negar a igreja que eles estavam. E para isso eles deram a vida deles, né? Que E a gente não leva. tem nem e a gente não tem muito sentido, tipo assim, porque se eu não sou igreja, se eu tenho a vocação, por exemplo, do casamento, Deus já confirmou isso, e eu vou negligenciando, eu vou travando todo esse ciclo que você falou, porque na verdade é um ciclo que vai girando a vida inteira, né? Até um exemplo, eu achei muito interessante de um padre que no período da pandemia, que estava sem remédio, falou assim, ó, gente, eu vou dar unção dos enfermos para todo mundo, porque eu não sei se todo mundo que está nessa missa aqui, se está com Covid ou não, o único remédio que eu posso dar vocês que não têm tempo que não tem uma vacina, eu vou dar unção dos enfermos em todo mundo. Então, assim, a igreja tem recurso, né? A gente está procurando vacina e tudo mais, mas o único remédio que a gente sabe que é eficaz contra todo e qualquer tipo de doença se chama Santíssima Eucaristia. A gente já tem notícia que curou câncer, que curou AIDS, que curou todas as. Não teve uma doença que, se você falar que a Eucaristia já não tenha curado. Uma pessoa que teve um contato. E assim, a maior cura vem com a nossa vida. Porque até o exemplo do próprio Carlos Acutis, ele teve um contato. A primeira comunhão dele fez aquele menino ali ficar batizado, que a gente recebe o Espírito Santo na Eucaristia, e ficar
doido de Cristo, né? Dentro da realidade dele lá, do país. E ele nunca mais ele falou assim, não, eu tenho que receber isso todo dia, eu tenho que viver essa igreja. Tem até um exemplo dele, passando com os pais dele, perto de um campo de futebol, e o campo estava lotado, e eles estavam indo para a missa, né? Aí ele comentando com os pais, eles, nossa, mas, né, por que que a mãe, os pais deles falaram, mas por que que o campo está lotado, né? E a igreja não está. Eles falaram, se eles soubessem quem está aqui nesse lugar, eles não estariam lá, eles estariam aqui. Porque as pessoas não entendem, né? E a gente só tem uma vida para entender. A gente só tem uma vida para fazer o bem. A gente só tem uma vida para ser católico, né? E é o grande diferencial. O Carlo Acutis, ele foi católico, entendeu? Ele não foi, assim, lógico, é muito santidade que exala a obra dele, mas ele viveu os sacramentos. Ele viveu o que a igreja dá. E quando eu fui me converter, né, eu tive o meu encontro com Deus, eu pensei assim, um pouco antes eu pensava assim, nossa, para me sair dessa vida, né, que eu já fui muito baladeiro, já vivi muito o mundo, né, e eu ficava pensando assim, será que eu vou ter que virar evangélico? Passava isso na minha cabeça. Eu preciso de conhecer Deus. E depois eu conheci o Padre Léo, né? Conheci o Padre Léo, vi uma pregação de todas. Eu entendi que tudo que eu precisava estava dentro da igreja. Às vezes, o que eu buscava no mundo, eu pensei até buscar em outra religião e encontrei na igreja. Né? E as pessoas se perdem, porque elas não entendem e elas também precisam ser amadas. E cabe a nós ser esse alicerce aí, de ajudar essas pessoas a ter esse encontro. Né? E também rezar. Né? Não é fácil a conversão. Santa Mônica rezou com Santo Agostinho por mais de 30 anos. Então a gente tem que rezar, porque às vezes, por mais que a gente demonstre amor, as pessoas não vão. E a gente não pode desistir. Né? Não pode desistir. Infelizmente, quando você fala com a pessoa assim, não, eu sou católico, a pessoa fica assustada quando você é um católico que fica professando a fé. Para eles, católico é só alguém que não quer saber de nada, né? Que reza uma Ave Maria e de vez em quando vai à missa. Não, é muito mais do que isso, né? É levar o Cristo, é levar o Santíssimo Sacramento, é levar a devoção à Virgem Maria, aos santos, né? É levar a graça das indulgências, o sufrágio das almas do purgatório, é acreditar. Olha que belo testemunho do padre que levava a unção dos enfermos e falou, olha gente, é o que tem, é um sacramento da igreja, né? E a unção dos enfermos é uma unção de cura, é uma graça enorme. E ela cura não somente o corpo, mas a alma, né? Ela traz consigo ali o alívio da presença de Cristo, que estava em nosso meio. É como Cristo na casa de Pedro, e a sogra dele estava lá, né, com febre alta. Gente, na época de Jesus, na época de São Pedro, não existia antibiótico. E o sinal de febre era um sinal de infecção altíssima, e que levava à morte. Então, uma pequena febre naquela época levava à morte, né? Era um sinal de uma infecção. Então ela estava de cama, estava de febre. Tanto que ela é curada, já levanta e começa a servir a todos com alegria, porque ela foi curada, né? E aí você fala, e tal, mas, meus queridos, imagina uma pessoa que está ali. Naquela época, a taxa de vida era 60 anos de idade, no máximo. Né? Fazendo estudos arqueológicos, pegaram-se algumas ossadas em Jerusalém que foram encontradas, e quando foi fazer um estudo ali dessas ossadas, percebeu-se o tanto de falta de ferro, de nutrientes que nos auxiliam a nos manter mais vivos por mais tempo, né? que carecia no povo daquela época. Porque não tinha uma diversificação de alimentos, não tinha um balanceamento de uma comida balanceada, nutricional, né? Então, assim, uma pequena gripe, uma pequena febre, a infecção que vinha levava à morte. E o Cristo, então, na sua presença ali na casa dela, traz a cura. A presença do padre,
Olha, nós estamos com um bispo aqui novo que virou para os padres e falou assim, um padre falou para ele que a paróquia dele era pequena. Ele falou assim, ué, é pequena? Você já conseguiu visitar todos os seus paroquianos pelo menos 2 vezes no ano? Ele falou, não, então você é preguiçoso, né? Que essa paróquia é pequena, não. O homem é bravo, graças a Deus, estamos precisando aqui. Não, Francisco, cota. E é verdade, está precisando de padre que visite, que leve o que ele tem de bom, que é a graça do Cristo Jesus, que transforma, que cura. Sabe? Eu conhecia um menino que para mim foi um santo, né? Felipe, morava em Curvelo. Felizmente a família não estava preparada como a de Carlos Acuti. Aquele menino te trazia poemas, participava do grupo de jovens e teve leucemia também, faleceu. E eu lembro que eu conversava com ele com 17 anos, eu já tinha meus 24 anos, não, 23 anos mais ou menos que eu tinha. E aquele menino de 17 parecia um sábio, parecia um senhor já de idade. Eu falo em questão de sabedoria. Ele trazia a força e a alegria de jovem, ele trazia a força na palavra, a alegria nas brincadeiras, mas quando ele falava com tanta sabedoria, que eu parecia que eu estava diante de um professor de uma universidade. Ele trazia consigo, porque o sofrimento e a fé dele o amadureceu, né? E faleceu em odor de santidade. Creio na Santa Igreja Católica. Ao professar que você crê, professe no dia a dia, professe com atos, com palavras. É fácil? Não. Esses dias mesmo eu rezava e pedia para Deus perdão. Tem tantas pessoas entrando aqui que faz parte do meu convívio, do que já foi profissional. E olha, é difícil demais mostrar a conversão, mostrar a mudança. Mas que em pequenos atos o Senhor nos ajude. Porque é isso que fazem os santos. Ao professar a minha fé, ao acreditar, eu não vou só por uma obrigação de ir à missa aos domingos. A prova do amor é ir mais vezes, né? Mais vezes durante a semana, a participar de um grupo de oração, a ser servo, a doar-se, né? E a mudar em casa. Para não ficar ouvindo assim, né? Nossa, você vai para a igreja, você é de um jeito, aqui em casa você é de outro. O profeta não é conhecido de sua pátria, mas também, será que eu estou expressando a minha conversão de acreditar dentro de casa? É claro que a palavra de Jesus vem dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão, né? O filho se levantará contra o pai, a mãe contra a filha. Por que Cristo fala isso? Que é tão difícil essa passagem do Evangelho? É porque, infelizmente, até mesmo dentro de casa, tem aqueles que não vão conseguir, não vão querer seguir. Santa Rita, os seus filhos iam lá para vingar a morte do marido dela que tinha falecido, que converteu, mas foi assassinado. Então, ela estava lá e a mãe ela fez uma oração desesperada. Ela disse, meu Deus, se for para os meus filhos se vingarem para o inferno, eu prefiro que eles morram agora. Eu prefiro passar a dor aqui no meu coração, porque eu amo meus filhos, do que ver meus filhos condenados para a eternidade. E os filhos dela faleceram. Ela conviveu com a dor. Foi doído para ela. Perdeu o marido, perdeu os filhos. Mas ela tinha uma alegria, que no céu ela os encontraria. Coisa de santo. É assim que é a vida dos santos, né? Que abre mão e faz atos de coisas grandiosas. Papa Bento XVI diz que o avanço da iniquidade se dá pelo recuo dos santos. Avance. Vamos avançar. Galgar passos na fé. Levar para o outro a palavra, a boa nova, a boa notícia. Em tempos de notícias que nos atormentam, de fake news, de tantas coisas que nos distraem, tem uma coisa que é a essencial. Cristo nasceu, veio ao mundo para te salvar. Ele te ama. E quando você acredita nesse Cristo, você toca no grande mistério do seu nascimento. Você nasceu para Deus. E para Deus você vai retornar. O livre-arbítrio não se passa pela vontade de você dizer não a Deus. O livre-arbítrio se passa pela graça de você dizer sim e amá-lo de todo o coração. Cristo não entra, não arromba a porta. Eis que estou à porta e bato, diz o Cristo Jesus. Se alguém me abrir a porta, eu entrarei. Aquele que veio para roubar, para matar e destruir, diz a Sagrada Escritura, é o inimigo.
E o nosso inimigo não são homens de carne nem de osso, mas são os principados, as potestades, vai dizer São Paulo. Existe esse grande inimigo impersonificado na pessoa do demônio? Existe, o dragão, a antiga serpente, sim, aquele que sussurra, que suscita o mal. Mas existe um outro grande inimigo. Você tem um outro grande inimigo, que é o seu segundo maior inimigo. Você mesmo. Sim, eu sou meu maior inimigo. E quando eu aceito esse Cristo a falar em mim, eu professo isso, ele se manifesta. E aí você sai de Romanos 7. Não faço o bem que quero, só faço o mal que não quero. Vai dizer Romanos. Você começa então a entrar em Romanos 8. É o Cristo que vai te dar a graça. São Paulo vai dizer que nós não podemos nem falar que Jesus Cristo é o Senhor se não for por obra do Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre a igreja, que mantém a igreja, que mantém os sacramentos, que nos dá a graça da transubstanciação no milagre da Eucaristia, que nos dá a graça de transformação no batismo e que santifica os santos olhos. É esse mesmo Espírito que eu clamo que desça sobre você, sobre sua casa, sobre o seu coração, sobre o seu trabalho, para que você aumente o dom da fé. E você acredite. E acreditando, você enfrente esse mal, mas não sozinho, mas sabendo que Deus está contigo e em ti. Ele está do seu lado e ele está em você, pelo Espírito Santo. Ah, Espírito Santo de Deus, que fundou a igreja, que é um pilar. Sim, hoje nós celebramos a Basílica de São Pedro e São Paulo. É uma basílica onde está ali presente os restos mortais daqueles que são pilares da igreja. Que você sinta saudade de ir também para a sua igreja, para a sua paróquia, participar da Santa Missa. O zelo pela tua casa me consome, dizia o profeta ao Senhor. E que você possa dizer isso. A alegria de estar em teus átrios, Senhor. Olha, quando eu comecei a rezar, eu lembro que rezar o texto era muito difícil. E eu vi uma mensagem da Ala Gospamira, Rainha da Paz, que dizia assim: meus filhos, rezai, 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 até que a oração se transforme para vós alegria. Sim, há alegria em rezar. Porque a oração é a sua comunicação com Deus. E com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Que o Espírito Santo desça sobre você, sobre sua casa. E os portões do inferno não hão de prevalecer com aqueles que estão com o Senhor. Bendito seja o Espírito Santo na sua vida. Bendito seja a graça de Deus que te fortalece. E que esse Espírito Santo derrame sobre ti, sobre nós, o dom da fé. Da fé que nos faz alcançar e tocar grandes milagres. De uma fé carismática, de uma fé que move montanhas, de uma fé que cura as pessoas. E eu te louvo, Senhor Jesus, por essa noite. Te louvo e te bendigo. Glórias a ti. Amém. Amém. No momento da oração aí, Rodrigo, eu senti forte a palavra força, né? Então, eu creio que hoje essa força, muitos sentirão, né? Essa força para caminhar, essa força para buscar refúgio na igreja, né? A igreja, gente, é lugar de gente pecadora, é lugar meu, lugar de gente igual eu, igual o Rodrigo, gente Sim. pecadora. Então, se você tem algum problema, se você está na pior das piores, vai para a igreja, lá é o hospital. Né? Talvez ali você esteja escrito igreja, mas lá é hospital. Né? Não é tribunal, como muita gente às vezes tenta passar. Lógico que Deus vai julgar, né? Não tenha dúvidas disso. Mas primeiro ele vai te curar. Se de tudo você não quiser ficar curado, é igual aquelas pessoas que você era da comunidade aí do Moisés, né? Como é o nome da comunidade mesmo? Desculpa, Filho de São João Batista. Filho de São João Batista, né? Que é o público-alvo os drogados. Quando a gente recebe essas pessoas na comunidade, creio eu que ali é o foco total, é curar, trazer aquelas pessoas de volta para a vida. Da mesma forma é Deus. Quando você vai para a igreja, Jesus ele quer, né? É aquela terapia intensiva para resgatar a pessoa. E ele vai tentar de todas as formas. Agora, se de tudo a pessoa não quiser, conhecendo a verdade, né,
tudo que a igreja ofereceu, aí a história muda, né? Aí a chavinha pode virar de hospital para tribunal, porque a pessoa conhecer e falar assim, olha, eu não quero isso, né? Eu, por opção própria, eu não quero isso. Aí a história muda. Então Deus, ele quer que você vai para a igreja, né? Não importa o tempo que você esteja afastado, é o momento. Hoje é o dia da graça, é o dia de voltar, né? E eu Amém. creio que hoje muitas pessoas sentiram essa força. Agradecer, Rodrigo. Muito obrigado, foi muito bom mesmo, né? Muito, foi tudo que foi falado foi muito pertinente, né? Foi muito abençoado, né? Sempre é muito bom a gente estar fazendo essas lives. E a partir de semana que vem, né? Até você falando a questão da gente persistir, né? Desde que começou a pandemia, eu não parei em nenhum momento. Isso não é mérito nenhum para mim. Foi para a honra e glória de Deus. E Deus, ele fez muitas graças na minha vida na pandemia. Né? Não que a gente vai parar. A live vai continuar, mas num lugar diferente. Né? Ao invés de ser na minha casa, que também é casa de Deus, né? É uma igreja doméstica, mas vai ser lá na igreja, né? Da nossa Oh, paróquia, que glória. é a Divina Providência. Aleluia! Né? Essa semana é dela e semana que vem ela deu a graça de voltar. Né? Louvado não seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre E a seja gente vai louvado. voltar da igreja e eu não parei em nenhum momento. A gente não parou o grupo de oração. Eu lembro que no início da pandemia eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou ficar sem Eucaristia? Eu sou de missa diária, né? Então eu falei, então vamos fazer o grupo de oração diário, porque aí vai compensar, né? Aí veio a parresia, né? Eu lembro que tinha todo dia, feito de segunda a sexta, tinha pregação todo santo dia. Eu lembro que até um dos primeiros contatos que eu fiz com você, você estava trabalhando, né? Você estava trabalhando na Bombril aí, né? Você não tinha como, você só podia Verdade. sábado. Eu falei, sábado é o dia que eu estou, né, descansando, que geralmente eu viajo. Mas Deus fez valer essa persistência, né? E nesse meio tempo, nesse tempo de pandemia, Deus deu uma outra missão, uma missão online, que é a Legião Acutis, né? E então a gente tem que perseverar. E a gente tem que perseverar nas coisas de Deus, tem que perseverar em ser católico, porque tem muitas saídas de covarde, né? Que é você procurar o mais fácil, o mais rápido. O demônio é especialista. Ele tem um monte de seita aí que ele vai arrumar um monte de coisa rápida e ele pode, né, como ele é anjo, né, ele pode dar prodígios na sua vida. Às vezes você está querendo um milagre, uma graça, uma coisa rápida, você vai conseguir. Mas, né, tem coisa que, da mesma forma que vem muito fácil, ela não vai embora fácil. Então, não busque facilidades. A igreja é igual casamento, na alegria, na doença, na saúde, na tristeza, até que a morte separa. A gente tá junto, né? O Rodrigo é meu irmão. Se amanhã ele tiver numa dificuldade, eu tenho certeza que pode me recorrer a mim. A gente é irmão, a igreja é assim. Não funciona Verdade. assim numa cartilha, troca. Então, né, louvado seja Deus por esse tempo. Semana que vem a gente vai estar voltando, né? Já é o grupo de oração, vai ser da igreja, vocês vão ver. Né? Nosso grupo sempre foi transmitido, né? Então, assim, não vai ser uma novidade, né? Não era, a gente sempre transmitiu o grupo, né? Então, antes mesmo de pandemia, a gente sempre, né? O grupo sempre foi online e já te convido, né? Desde já, quem sabe o ano que vem você está aí conosco, né? A gente vai voltar de início, a gente está estruturando um pouco, está conhecendo como vai ser esse novo tempo. Amanhã também, né? Nossa missão online, que não tem a ver com Revigorados, Legião Acutis. Amanhã, convido você também, Rodrigo, está acompanhando a live. A gente vai estar com o padre é, Fábio Vieira. Ele, ele é um dos prefeitos da causa da canonização Ah, do um Calacutes. cabelezinho? Ele. 7h45, a gente vai estar falando sobre a importância da Eucaristia diária, que é um congresso de santidade acutis. A gente está, toda semana a gente fala um tema, são 9 temas. A gente já falou um na semana passada e o outro vai ser nessa semana. Ele desenvolveu um kit, né, o Carlos Acutis, para catequese. Então, cada, cada tema desse kit a gente vai elencar em lives, né? E onde se deu esse Congresso de Santidade. Amanhã a gente tem mais uma live que é com o Padre Fábio Vieira, e ele teve uma graça nesse tempo de pandemia, que é da Eucaristia diária todos os dias. Ele ficou com a família do Carlos Acutis lá em Assis. Então, assim, uma experiência bem válida, né? Da gente entender a riqueza da Santa Igreja.
Amém. Essa live de hoje também vai estar no YouTube, né? Então, quem não conseguiu acompanhar ou, né, que prefere ver em outra plataforma, amanhã vai estar no YouTube. Convida você que está pela primeira vez nesse canal, seguir, né? Toda semana a gente tem grupo de oração. Se você não tem possibilidade de ir no grupo de oração, ainda está com medo de pandemia, tem grupo de oração toda semana, né? Ou da minha casa ou da igreja, agora vai ser só da igreja, né? Mas a gente ainda vai continuar com algumas lives por aqui, né? Mas num outro sentido. E convido vocês também a se inscrever no nosso canal lá no YouTube. E seguir também a página lá, Legião Acutis, né? Que é uma grande graça de Deus para esse tempo. Amém? Amém. Deus abençoe, Rezar agradeço uma. pelo convite, Pode, né? pode ter. E deixo aqui meu abraço a todos, minha oração também. Graças a Deus, meu grupo de oração já voltou, tem 2 semanas, foi o segundo essa semana agora. Voltou presencial, né? Como eu digo, antes estava assim só por meio e agora presencial, o grupo Trindade Santa. E um abraço também a todos da Renovação Carismática, aqui de Sete Lagoas, da Diocese de Sete Lagoas. E agradeço a Deus pela graça. Ano que vem, irmão, estou com a grande missão, né? Formando a equipe, algumas pessoas dando resposta, e vou estar como coordenador da Diocese. Então, é um Glória a Deus. chamado de Deus, algo grandioso, né? E que o Senhor nos acompanhe e nos auxilie. Amém? Como diz São José Maria Escrivá, se ele te deu a carga, ele vai te ajudar a carregar. Né? Amém. Agora você pediu a bicicleta, agora você anda aí. Amém. Rezar uma Ave Maria para a gente finalizar todas essas pessoas que estão aqui. É o momento de você colocar a sua causa, né? Porque muitas vezes a gente está aqui pregando, falando a palavra, mas você está às vezes com algum problema. Então, eu coloco todas as causas, todas as situações, todas as dificuldades, todas as pessoas que estão nessa live e que vão ver essa live no colo de Nossa Senhora, que está aqui. Ó. Nossa Senhora está com o menino Jesus no colo e está com a sua causa também no colo. Ave Ave Maria, Maria, cheia cheia de de graça, graça, o o Senhor é Senhor é convosco, convosco. bendita sois Bendita vós sois entre as vós entre as mulheres, mulheres, e bendito é o fruto do bendito é o vosso fruto do ventre, vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, os pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Vamos lá, Valeu, amanhã viu, meu tem irmão? mais. Nós Vamos estamos trabalhar juntos. também no domingo, né? Com Deus, meu irmão. Um abraço, viu? Nós estivemos reunidos, sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria Santíssima. Tamo junto. Tchau. Tamo junto. Deus abençoe. Amém.